Kamala Harris e Donald Trump estão tecnicamente empatados às vésperas da eleição presidencial dos Estados Unidos. De acordo com a última pesquisa do New York Times e Siena College, uma das mais respeitadas dos Estados Unidos, Harris lidera com uma margem estreita nos estados de Nevada, Carolina do Norte e Wisconsin, enquanto Trump mantém vantagem no Arizona. Já alguns estados cruciais, como Michigan, Geórgia e Pensilvânia, eles mostram um empate técnico. Até o momento, mais de 70 milhões de americanos já votaram antecipadamente. E entre os eleitores antecipados, Harris lidera com uma margem de 8 pontos percentuais, enquanto Trump apresenta uma leve vantagem entre aqueles que ainda não votaram. O resultado das eleições pode demorar alguns dias para ser conhecido, já que os Estados Unidos utilizam voto impresso e alguns estados aceitam votos pelo correio, postados até o dia da eleição. Mas o que muda para a economia e para o agro brasileiro? Afinal, os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. Um assunto para o Marcelo Dias, que está nos nossos estúdios em Brasília. Boa tarde, Marcelo, seja bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde você que nos assiste aqui no Mercado e Companhia. Isso mesmo, uma disputa bem acirrada, viu? Priscila, tá igual assim aquela partida de futebol que em campo você não sabe realmente quem vai ganhar esse jogo. Mas tá ali um cenário muito mesmo de uma disputa assim que fica todo mundo páreo a páreo para tentar ver como é que vai sair esse resultado. Até quarta-feira, os olhares todos voltados ali para as eleições americanas. Para a gente entender um pouco desse impacto, Priscila, aqui com a relação Estados Unidos-Brasil, só para você ter uma ideia, um comércio bilateral e oportunidades, os Estados Unidos foram o segundo maior destino das exportações brasileiras em 2023, totalizando, Priscila, 36,9 bilhões, segundo informações aí da Apex Brasil. A maior parte das exportações brasileiras para os Estados Unidos é composta por produtos da indústria de transformação alimentícia, siderurgia, metalurgia e aeronaves. Olha, Priscila, então hoje a gente tem uma relação comercial muito forte com os Estados Unidos. Mas como será que vai ficar impactada dependendo de quem vai ganhar essas eleições, né? O presidente Lula já fez a sua declaração aqui pelas mídias dizendo que apoia a Câmara, né? E então, de uma certa forma, já sabemos a preferência do presidente do Brasil com relação à candidata americana. E como é que fica esse cenário caso Trump, então, leve as eleições a partir da quarta-feira. Um outro dado importante, Priscila, que a gente tem também aqui, que é importante destacar, é que o Brasil também é o segundo país que mais abre empresa nos Estados Unidos. De janeiro a maio de 2024 foram emitidos 4.179 vistos L destinados à transferência de executivos de multinacionais à abertura de empreendimentos. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse mercado, entender como é que fica esse cenário político diante de quem vai levar as eleições americanas, o nosso convidado é José Pimenta, diretor da BMJ Consultores Associados. José Pimenta, seja bem-vindo, muito obrigado aqui pela sua presença. Diante desse cenário, né, dessa disputa acirrada, que fica difícil a gente saber quem vai levar as eleições, como é que o Brasil fica diante desse contexto? Boa tarde Priscila, boa tarde a todos que nos escutem também, boa tarde Felipe. Eu acho que é interessante notar que a gente está diante de um quadro eleitoral, né, muito complexo, uma disputa, como você mesmo falou, muito acirrada. A gente sabe que isso vai ser aí definido voto a voto nos últimos instantes, né? E o mundo todo está olhando para o nível de magnitude desse tipo de eleição, a eleição da maior democracia do mundo. Quando a gente olha para a economia, né, são duas visões que não diria totalmente antagônicas, porque ambas visões aí vão olhar muito para a geração de emprego, para a dinamização econômica, para o crescimento produtivo, para subsídios em larga escala. Então, assim, em termos de conceito, são até duas candidaturas, vamos dizer assim, que até tem um certo nível de conversa entre si, economicamente falando, em nível conceitual. Agora, quando a gente vai destrinchar isso de fato, né, e olhar como isso vai ser feito, há diferenças, né? A Câmara ela tem uma visão muito mais voltada para a economia verde, para trabalhar
né, algumas heranças aí do Biden em relação à política verde, a subsídios nessa área, né, que foram colocados já pelo, ainda não ex-presidente, né, pelo atual presidente Biden, mas da qual ela é vice-presidente, né, outras bandeiras também, diferentemente do Partido Republicano, né, voltada para a imigração, a lei do aborto, entre outras questões sociais. Esse é um ponto fundamental quando a gente vai discernir do que o Trump diz. O Trump é um candidato que já provou, né, quando foi presidente, tem uma postura muito mais voltada ainda para uma economia voltada para combustíveis fósseis, para uma produção específica pesada, protecionismo pesado. Não há dúvidas que isso vai ser implementado, né, de fato, ou mais do que implementado, alargado, de fato, se o Trump vier a assumir a cadeira do posto mais importante dos Estados Unidos da América, né, sobretudo quando o assunto for China. Né? Apesar do Biden não ter retirado, né, todas as imposições, as tarifas no âmbito da guerra comercial que o Trump colocou antes do Biden, né, a gente sabe que há uma possibilidade grande do Trump ainda ampliar, né, esse quadro de guerra comercial com a China. E aí a gente sabe que quando isso acontece, né, o mundo sofre, porque são dois players pesados, dois grandes atores em nível do comércio internacional, compradores em larga escala, vendedores em larga escala, né, traders em larga escala de insumos, de produtos acabados. Então a gente sabe que essa insegurança tende a trazer aí problemas, eu diria, né, em médio e longo prazo para o comércio internacional. Certo, José, primeiro para a gente poder finalizar, é um cenário um pouco complicado pelo que a gente está colocando aqui, né? Independente de quem vai levar as eleições ou não, ou das preferências políticas que já foram apontadas aqui pelo presidente Lula, tem uma questão muito importante que o diálogo vai ter que ser maior, né? As negociações terão que ser mais estratégicas dependendo de quem levar as eleições aí. Você acredita que esse campo do diálogo, do que a gente já tem, inclusive em termos de exportações com os Estados Unidos, vai ter que aumentar mais essa estratégia diante do que vem por aí? Acredito que sim, eu acho que é um ponto fundamental, porque como o presidente Lula já manifestou um apoio aí à Câmara, né, a gente sabe que se ela vier a ganhar, muito dessa política bilateral, ela tende a permanecer como está, e o diálogo vai permanecer como está. Se o Trump vier a ganhar, a gente vai ter aí, eu diria, não sei se indisposições, mas o diálogo, obviamente, vai ser de outro tipo, de outra categoria. O que vale a pena salientar só, eu acho, para dar um pouco de tranquilidade, né, em meio a vamos dizer assim, essa complexidade toda eleitoral, é que Brasil e Estados Unidos têm uma relação comercial muito sólida, que já vem aí mais de 100 anos aí de crescimento em termos de investimento bilateral. Você mesmo salientou, um dos países que mais abre empresa lá nos Estados Unidos é o Brasil. Nós temos multinacionais americanas atuando no Brasil desde a década de 30, de 40, né, do século passado. Então, assim, a gente sabe que, e as transações comerciais têm aumentado, essa transação interindústria e intraindústria também tem aumentado. Então, assim, há uma parte aí Certo. que é o setor privado per se que é importante ter em mente. Muito bem. Obrigado aí pela sua análise. Vamos continuar acompanhando, né? Uma semana muito importante, aí os olhares todos voltados para lá. Obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço a todos.